O anúncio recente da Boeing enviou ondas de choque pela indústria da aviação. A fabricante norte-americana estaria preparada para ressuscitar o lendário Boeing 747, mas em uma configuração inédita e até então impensável, apenas 2 motores. Essa simples frase foi suficiente para reacender discussões, especulações e, claro, dividir opiniões entre especialistas, companhias aéreas e entusiastas. A notícia surpreendeu, sobretudo, porque o 747 havia sido dado como aposentado para sempre e símbolo de uma era que ficou para trás. Então, por que a Boeing ousaria reviver um projeto considerado obsoleto, pesado e caro? O que motivaria esse retorno em plena era de eficiência e sustentabilidade? E talvez mais importante, será que há espaço para um novo jumbo jet em um mercado dominado por aeronaves de médio porte, econômicas e flexíveis? Para entender essa reviravolta, precisamos mergulhar na história do 747, examinar os motivos de sua queda, compreender o que mudou no cenário atual e analisar o impacto potencial de um retorno tão ousado. Antes de avaliar os desdobramentos dessa notícia, é essencial voltar no tempo e revisitar a origem do Boeing 747, pois sua trajetória não apenas marcou a aviação, mas também moldou a forma como viajamos pelo mundo. A década de 1960 foi um período de otimismo e transformação. As viagens aéreas estavam se popularizando rapidamente, mas os aviões da época já não davam conta da crescente demanda. A Boeing, que havia colhido frutos com o 707, o 727 e o 737, percebeu a necessidade de dar um salto ainda maior. Foi então que a Pan American World Airways, uma das companhias aéreas mais influentes da época, pressionou a fabricante a criar um avião revolucionário, capaz de transportar mais passageiros, reduzir custos por assento e ampliar o alcance das rotas. A Pan Am encomendou 25 unidades do que viria a se tornar o 747 e, além disso, participou ativamente do processo de desenvolvimento, algo raro para a época. Essa parceria resultou no nascimento do Jumbo Jet, um avião 2,5 vezes maior que o 707, capaz de transportar centenas de passageiros em um único voo. Quando o 747 fez seu voo inaugural em 1969, o mundo assistiu ao surgimento de um ícone que rapidamente se tornaria sinônimo de modernidade, progresso e até mesmo status. Não demorou para que o 747 fosse apelidado de Rainha dos Céus, dominando as rotas internacionais e tornando-se símbolo de globalização. Ele não era apenas uma máquina de transporte, era a materialização de um sonho de viajar grandes distâncias em massa, com conforto e segurança. Ao longo das décadas seguintes, a Boeing não parou de aprimorar o projeto. Entre 1970 e 2010, 5 variantes foram lançadas. O 74-700 em 1970, o 74-7200 em 1971, o 74-7300 em 1982, o 74-7400 em 1989 e, finalmente, o 7478 em 2010. Cada versão trazia avanços em alcance, capacidade e tecnologia, mas foi a 747-400 que se destacou como a mais bem-sucedida, vendendo cerca de 700 unidades. O avião tornou-se tão importante que, em 1990, o Serviço Secreto dos Estados Unidos escolheu uma versão do 747 para transportar o presidente, consolidando ainda mais seu prestígio mundial. Durante esse período, o Jumbo Jet era visto como insubstituível. Nenhuma outra aeronave reunia, ao mesmo tempo, tamanho, confiabilidade e presença icônica. No entanto,
A partir dos anos 2010, os ventos começaram a mudar contra o 747. O que antes era visto como um trunfo, o tamanho colossal e a capacidade de transportar multidões, começou a se transformar em uma desvantagem. O mercado de aviação mudou de paradigma. Em vez de se concentrar em grandes hubs intercontinentais, as companhias aéreas passaram a privilegiar o modelo ponto a ponto, conectando diretamente cidades médias e secundárias. Isso favorecia aviões menores e mais eficientes, capazes de operar em aeroportos que o Jumbo Jet jamais poderia acessar. Outro fator decisivo foi a eficiência. O 747, concebido nos anos 60, dependia de motores antigos e famintos por combustível. Enquanto o 787 Dreamliner e o A350 surgiam com turbinas modernas que economizavam até 20% em relação às gerações anteriores, o 747 queimava entre 10 e 12 toneladas de combustível por hora de voo. Em comparação, o 787 usava apenas cerca de 5,6 toneladas. Essa diferença se traduzia em milhões de dólares em custos anuais, algo insustentável para companhias aéreas em tempos de margens cada vez mais apertadas. Além do combustível, os custos operacionais gerais também eram um fardo. O Jumbo Jet podia custar entre 24 e 27 mil dólares por hora de voo, enquanto o Dreamliner ficava em torno de 10 mil. Na ponta do lápis, transportar um passageiro em um 747 custava quase o dobro em relação a aviões mais novos. Não é de surpreender que, diante dessa realidade, companhias tenham preferido aposentar a rainha dos céus em favor de alternativas mais econômicas. Em 2017 não havia mais pedidos para a versão de passageiros, e em 2020, pressionada também pela pandemia, a Boeing encerrou a produção do modelo. Parecia o fim de uma era, mas a história da Boeing é marcada pela reinvenção. O 737, por exemplo, lançado ainda nos anos 60, sobreviveu até hoje graças a constantes atualizações. O 777, desde os anos 90, passou por sucessivos aprimoramentos que o mantém relevante. E é exatamente esse padrão que muitos acreditam que a Boeing quer aplicar agora ao 747. Revivê-lo, mas com uma mudança drástica, a substituição dos 4 motores por apenas 2. Nos anos 60, isso seria impossível. Simplesmente, não existiam turbinas potentes o bastante para empurrar um avião do porte do 747 com apenas 2 unidades. 4 motores eram obrigatórios. Hoje, no entanto, a tecnologia mudou. Motores como o Rolls-Royce UltraFan e o GE9X da General Electric oferecem empuxo superior a 100 mil libras cada, além de serem até 25% mais eficientes em combustível. Isso significa que, pela primeira vez, um avião como o 747 poderia voar com 2 motores, sem comprometer a segurança ou a performance. Essa mudança pode transformar a percepção sobre o Jumbo Jet. De vilão do desperdício, ele poderia renascer como símbolo de sustentabilidade e eficiência. O UltraFan, por exemplo, promete reduzir emissões de nitrogênio em até 40% e diminuir o ruído em 35%, o que atende diretamente às demandas ambientais que hoje pesam sobre a indústria. Já o GE9X aposta em tecnologias inovadoras, como o sistema de pré-mistura de ar e combustível, que garante uma queima mais limpa e uma redução significativa das emissões de dióxido de carbono. A escolha do motor ainda não está definida, mas a Boeing poderia até mesmo oferecer múltiplas opções para atrair mais clientes. Independentemente da decisão, uma coisa é clara: essa reengenharia transformaria o 747 em algo completamente diferente do que conhecemos,
preservando seu icônico design de 2 andares, mas trazendo-o para os padrões de eficiência exigidos no século XXI. E o que isso significaria para o Airbus? O momento é delicado para o rival europeu. O A380, maior avião de passageiros já construído, foi descontinuado justamente por enfrentar os mesmos problemas do 747. Alto custo, baixa flexibilidade e falta de mercado. Se a Boeing conseguir reintroduzir o 747 com motores mais modernos e eficientes, teria uma vantagem imensa, já que a Airbus não teria uma resposta imediata. O projeto A390, que planeja transportar até 470 passageiros, ainda está em fase conceitual, o que pode deixar a Airbus em desvantagem estratégica nos próximos anos. Além disso, o 747 sempre teve uma carta na manga, a versão cargueira. Enquanto o A380 nunca foi adaptado para esse segmento, o Jumbo sempre foi dominante nesse mercado, transportando desde cargas comerciais até satélites e veículos militares. Uma versão de 2 motores poderia fortalecer ainda mais essa presença, oferecendo custos menores e competitividade ampliada. Mas será que existe mercado para um avião desse porte? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Desde os anos 2000, o modelo ponto-a-ponto dominou a aviação, favorecendo aeronaves menores. Contudo, nem todas as companhias adotaram essa filosofia. A Emirates, por exemplo, continua defendendo aviões de altíssima capacidade, argumentando que a demanda global de passageiros crescerá tanto nos próximos anos que os médios e pequenos não darão conta. De acordo com o ex-CEO Tim Clark, depender apenas de aeronaves menores pressionará ainda mais a infraestrutura aeroportuária, que já está saturada em muitas regiões do planeta. Se essa previsão estiver correta, um novo 747 de 2 motores pode se tornar a resposta ideal. Ele não apenas atenderia ao aumento da demanda, mas também poderia oferecer um equilíbrio entre capacidade, alcance e eficiência que nenhum outro avião oferece hoje. No entanto, convencer companhias aéreas a apostar novamente em um jumbojet não será fácil. Será preciso apresentar números sólidos de economia, garantias ambientais e, acima de tudo, uma visão convincente de longo prazo. O retorno do 747, portanto, representa muito mais do que uma simples nostalgia. Ele coloca em jogo o futuro da própria Boeing, que precisa recuperar espaço após uma década marcada por crises, como os problemas do 737 MAX e atrasos no 777X. Uma jogada bem-sucedida poderia reposicionar a empresa como líder em inovação, mas um fracasso teria consequências graves e talvez irreversíveis. Em última análise, o novo Boeing 747 de 2 motores é uma aposta ousada e arriscada, mas também carregada de potencial. Ele pode redefinir padrões, reacender rivalidades históricas e, quem sabe, abrir uma nova era para a aviação de grande porte. Se será lembrado como o renascimento de uma lenda ou como o último suspiro de um ícone, só o tempo dirá.